Hoje à noite, irmãos, eu quero fazer algumas perguntas antes de iniciar aqui a nossa reflexão. Você entraria num avião onde o piloto estivesse o tempo inteiro com paraquedas nas costas? Você entraria, se embarcaria num voo da Gol em que o piloto estivesse recebendo você na porta com paraquedas nas costas e você dissesse assim: o senhor não vai tirar o paraquedas? Ele disse: não, isso aqui é para minha segurança. Você entraria nesse voo? Não. Eu não entraria. Você comeria num restaurante em que você perguntasse aos donos do restaurante: olha, você come no seu restaurante? Você dissesse: não, eu como ali no Trapiche. Você comeria nesse restaurante? Eu também não. Você participaria de uma igreja em que o cônjuge do pastor ou da pastora, você perguntasse para ele ou para o líder e dissesse assim: cadê seu cônjuge? Aí ele dissesse assim: ele congrega na outra igreja. É mesmo, é. Eu teria dificuldades de acreditar que um negócio que não é bom nem para a mulher, nem para o marido do líder, fosse bom para mim. Eu teria dificuldade de comer num restaurante que o camarada que faz a comida não tem coragem de comer. E eu teria dificuldade de entrar num avião onde o piloto não tivesse a certeza de que nós vamos chegar no destino. Nós acreditamos num produto, meus irmãos, qualquer que seja ele, com muito mais segurança se os donos, se os gestores, se os vendedores realmente estiverem engajados com esse produto. E isso é uma questão de credibilidade. E eu sei que alguns irmãos, por exemplo, aqui que trabalham com produtos, com a marca, por exemplo, eu fico imaginando a Daiane. A Daiane trabalha, é vendedora da Renault, e ela tem um carro da Chevrolet. Mas tudo bem que ela entrou na Renault agora. Aí eu fico imaginando ela falando do Clio, que o carro é maravilhoso e tal. Aí o cliente, daquele cliente bem caroço, aquele cliente chato, olha e diz assim: qual é o seu carro? Aí ela vai dizer assim: olha, a taxa de juros hoje está baixa, nós estamos com uma promoção. Aí ele vai dizer assim: menina, qual é o seu carro? Esse carro ele vem completo, inclusive nós temos a versão com airbag. Moça, qual é o seu carro? Ele vai dizer: é um Chevrolet. É um Chevrolet, porque eu consigo, é um Chevrolet. Então, quando você olha e diz assim, o vendedor diz assim: esse carro é tão bom que eu tenho dele. Quando você compra o produto, o cara diz: isso aqui é bom porque eu tenho dele. É esse aqui o que eu uso. Isso dá credibilidade. E as empresas de marketing, elas exploram garotos propagandas, principalmente artistas e atletas, para identificar o público com o produto. A gente tem a ideia que é assim: se fulano está usando aquele produto, então deve ser bom. Se aquela mulher está usando aquele produto que pinta o cabelo, a gente pensa que é uma mulher que tem condições, uma mulher que deve ser bom. Um locutor de rádio que indica as pessoas comprarem em determinada loja, a gente fica pensando assim: ele deve comprar lá também. Tem um locutor muito famoso aqui em Fortaleza, chamado Paulo Oliveira. De vez em quando de manhã eu escuto o programa dele. É a mesma besteira a vida toda. Mas às vezes eu sou besta, fico lá ouvindo. Eu vou falar dos mexericos da Candinha, eu vou falar da novela da Globo, plim, plim, eu vou falar de não sei o que, vou fazer um papo com o Tom Barro. E eu fico ouvindo aqui. Depois eu fico com raiva de mim mesmo, mas eu fico ouvindo. Aí ele diz assim: olha, vá no Mercadinho São Luís. Me acostumei com você, eu só compro no Mercadinho São Luís. Eu digo assim: rapaz, esse cara, ele não pode, ninguém pode encontrar no Extra. Porque se um dia eu encontrar com ele no Extra, eu vou dizer assim: amigo, eu escutei seu programa e você manda a gente comprar. Que diabo você está fazendo dentro do Extra? Coleta de preço. Hã? Coleta de preço. Coleta de preço, só se for. Porque ele se identificou com o produto. Então a ideia que se passa no marketing é assim: se alguém importante, se eu estou envolvido, se eu estou identificado com o meu produto, então, porque o produto é bom.
E essa introdução que eu estou falando aqui, irmãos, que eu estou fazendo com os irmãos, é para falar sobre uma palavra que define o momento da história do filho pródigo. E eu nem li o texto inicial do filho pródigo, que é para não assustar os irmãos que já estão há 8 meses me ouvindo pregar sobre o filho pródigo. Então eu digo, eu vou usar uma estratégia diferente hoje, mas os irmãos fiquem tranquilos, só faltam 2 mensagens. Se Deus quiser, 2 não, porque aqui eu estiquei um pouco mais aqui, deve ser 3, mas seguramente em 2012 nós sairemos do filho pródigo. E, enfim, quantos podem dizer glória a Deus por isso? Amém. Isso, os irmãos disseram com alegria. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia desta geração incrédula e perversa. Mas então eu vou. Os irmãos vão ter a certeza, quando eu deixar de falar sobre o filho pródigo, aí alguns vão dizer assim: aquela mensagem foi tão boa. Foi tão boa aquela época do filho pródigo. E eu prego em sequência, é bom porque quando a pessoa chega e diz assim: eu cheguei na época do filho pródigo. Atos 2. Tem, Atos 2. Tá o quê? Atos 2. Atos 2, né? Eu cheguei na época da igreja em que eu acredito, que eu preguei uma série. Só quem chegou na época da igreja em que eu acredito? Teve gente que chegou na época do Pai Nosso, mas não é? Enfim, como é? Se Jesus tivesse feito diferente, não é? Foi a época que o Arão e a Amanda chegou. Então, quer dizer, marca a história, irmãos. Irmãos, eu tenho certeza que assim, essas coisas que eu faço, eu tenho certeza que só vão ser valorizadas quando da minha passagem para a eternidade. Os irmãos vão dizer: pastor Palhano que estava certo, porque pregava por sequência, se identificava a igreja com o processo histórico. Mas tudo bem, eu já estou acostumado com isso. Então, Lucas capítulo 15 e versículo 30 diz assim. Lucas capítulo 15 e versículo 30. A palavra do irmão do filho pródigo para o pai, quando o pai tentou demovê-lo da sua raiva, porque o irmão tinha voltado para casa. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. A palavra do irmão do filho pródigo para o pai, quando o pai tentou demovê-lo da ira que ele estava sentindo pelo fato do irmão ter voltado para casa e do pai ter matado um novilho cevado para comemorar o filho que havia resgatado com saúde. Então, nesse momento da história, irmãos, eu quero falar sobre engajamento. Vai ser a nossa palavra-chave hoje aqui: engajamento. Essa frase que eu acabei de ler aqui do versículo 30, irmãos, é uma fala denunciadora. Porque o irmão do filho pródigo se mostra uma pessoa desengajada, uma pessoa descomprometida, uma pessoa sem envolvimento de relacionamentos. Veja que na discussão com o pai, o sujeito que ele usa é sempre citado na segunda pessoa do singular. Quando ele diz assim: olha, presta atenção. Vindo, porém, esse teu filho, segunda pessoa, tu é a segunda pessoa. Esse teu filho que desperdiçou os teus bens e tu mandastes para ele um novilho cevado. Então ele usa sempre a segunda pessoa do singular na sua fala, quando as personagens envolvidas, o seu pai e o seu irmão, são pessoas da convivência do âmbito da pessoalidade, da dimensão do nós. Ele não diz assim: vindo esse meu irmão, mas ele diz assim: vindo esse teu filho. Quer dizer, não tem nada a ver comigo esse cara, ele é teu filho. Ele é teu filho e não é nada meu. Eu não tenho nada a ver com esse cara. Ele desperdiçou os teus bens. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho engajamento com essa pessoa. Eu não quero saber desse cara. Meus queridos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu quero lhe dar um conselho para você sofrer menos na vida. Quantos querem sofrer para parar de sofrer? Diga amém. Aleluia. Pare de sofrer. Eu vou lhe dar um conselho.
Não se engaje com pessoas. Pessoas desengajadas sofrem menos. Porque pessoas desengajadas cultivam relacionamentos que nem têm expectativas. Não é? Relacionamento é o grande quê da vida. Todos os nossos problemas têm a ver com relacionamentos interpessoais. Meus irmãos, nunca uma pessoa chegou para mim para se queixar de Deus. Nunca. Diz assim, pastor, eu estou com angústia contra o Senhor, eu acho que o Senhor podia ter feito muito quadrado, eu acho que o Senhor... Não. Todas as vezes que uma pessoa me procura com algum problema, é um problema com alguém. Todas as vezes. E até mesmo o problema que ela tem consigo mesmo, é um problema que foi gerado por um relacionamento com o outro, pela mãe, pelo pai, enfim. Isso aí pela mãe e pelo pai, né? Porque no processo não tem uma cartilha, ninguém nasce sabendo criar mãe, é filho, e todo mundo erra com os filhos, todo mundo erra. Relacionamento é o grande quê da vida. E as nossas dores e angústias, mas também as nossas alegrias e satisfações têm uma íntima relação com nossos relacionamentos e com o nível de engajamento que temos com as pessoas. Então o conselho é, se você não quer sofrer, ou quer sofrer menos, não se engaje. Fique na sua. E eu sempre digo, irmãos, que nós não podemos ter tudo na vida. Viver só tem uma série de vantagens. Eu estou experimentando esses dias sozinho em casa, porque a Patrícia está em São Paulo, no Campinas, meus filhos estão em São Paulo, o Renato está no Canadá e eu estou sozinho em casa. Tem uma série de vantagens. O silêncio. Você pode produzir mais. Você pode não ter que disputar a televisão. Você pode... Eu não estou com vontade de comer aqui, vou comer no outro canto. Você pode tomar seu banho em qualquer banheiro. E tem uma série de vantagens. Mas também tem uma série de dificuldades. Por exemplo, não tem ninguém para abraçar. E o travesseiro é ruim. Você assiste um filme engraçado, aí você... Quando você assiste uma coisa engraçada, você quer alguém para rir. Vai dizer assim... Quando você assiste que não tem ninguém, você fica feito um abestado sozinho. Não é verdade? Mas não dá para ter tudo. Não dá para querer só os benefícios de cada lado. E eu vou até dar uma palavra para os jovens. Quando muitos jovens chegam na igreja, a sociedade moderna tem uma liberdade muito grande, que virou uma libertinagem, uma liberalidade. Aí muitos casais chegam na igreja e eles têm uma vida sexual ativa, namorando. Mas aí não tem o preço do casar, não paga a conta do casamento. É como quem chupa, pega um picolé, abre o saquinho do picolé, dá uma chupada no picolé e guarda de novo dentro do carrinho do doceiro e diz assim: ei, pode levar depois do outra chupada e traga de novo. Não, se você comprou, meu filho, você tem que pagar. Então a sociedade ficou assim. As pessoas querem a coisa boa da vida, mas não querem pagar o preço disso. Não dá para ter só o lado bom das coisas. A gente tem que experimentar todos os lados. Quer ver? Eu me casei com 22 anos e com 23 eu fui pai pela primeira vez. Eu estou com 43. Embora ninguém diga. Não é verdade? Ninguém diga. Quando eu corro com o Breno na praia, as pessoas perguntam assim: vocês são irmãos gêmeos? Aí, irmãos,
Eu comecei com 22, mas, e foi difícil no começo. Aí teve o Renato, depois a Catarina, depois emendou com o Leonardo e tal. Mas vai ter uma vantagem. 50 e pouquinha coisa, estarei home alone, sozinho em casa, eu e a Patrícia. Olha que bacana. Aí a pessoa às vezes diz assim, não, vou esperar um pouco mais para casar com 30. É verdade, aí a mulher tem filho com 35, aquela coisa maravilhosa e tal. Só que é o seguinte, meu filho, até os 60 e um pouquinho vai ficar com a menina de casa. Não dá para ter tudo na vida. Na história do filho pródigo, neste exato momento, a revelação de que as relações entre as partes ali envolvidas não eram tão boas, pelo menos entre os irmãos. O irmão mais velho não tinha uma boa relação com o irmão mais novo. E isso remonta, irmãos, o início de toda essa reflexão que a gente está acompanhando desde o começo, quando eu falei, a primeira expressão da história do filho pródigo é: certo homem tinha 2 filhos, e eu preguei sobre 2 filhos. E disse que aquela expressão era a manifestação da graça de Deus. Deus tem 2 filhos. Um é você, que se julga bom, maravilhoso, perfeito. O outro é o seu irmão, que é diferente de você. E Deus ama os 2 do mesmo jeito. Quem lembra dessa pregação? Quem estava aqui, Deus, amém? Amém. Aí o remanescente. Glória a Deus. Os fiéis. Deus tem filhos diferentes. E Deus ama os filhos diferentes uns dos outros. O pai tinha 2 filhos aqui. Um é você, que se julga sempre um cara bacana e legal, uma pessoa boa. E o outro é o seu irmão, que é diferente de você. Que você acha que ele é um doidinho. Mas Deus o ama do jeito que ama você. Então aqui a história remonta lá no começo, a dificuldade de relacionamento entre 2 irmãos. Portanto, meus queridos, a vida, quando ela é vivida sobre a nuvem dos relacionamentos frágeis e desengajados, certamente ela traz mais malefícios do que benefícios. Escute bem, em países ditos desenvolvidos, as pessoas têm uma condição de vida bem melhor do que a dos países em desenvolvimento. Quem já teve a oportunidade de ir para fora do Brasil, países da Europa, para a América, por exemplo, Canadá, países tidos como países de primeiro mundo, você percebe que as pessoas ali têm uma condição de vida melhor. Mas a queixa que as pessoas têm nesses países, a queixa maior, é que o frio dos relacionamentos impera. E eu estava ontem no supermercado e encontrei uma pessoa que há muito tempo eu não via, e ela perguntou pelo Renato, e eu disse, você está sabendo que o Renato está fora do Brasil e tal? E eu falei para ela que o Renato disse que o Canadá é irritantemente organizado. As pessoas são irritantemente profissionais nos relacionamentos. O tempo todo elas ficam dizendo, desculpa, licença, desculpa. Aí ela falou, também, ela vai muito à França, ela disse, também eu vou muito à França, e lá a palavra que a gente mais escuta na rua é pardon, pardon. A pessoa qualquer coisa é pardon, 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 pedindo perdão, qualquer coisa, olhou feio para você, pardon, encostou em você, pardon. Diferente aqui no Ceará, a pessoa bate em você, qual é o problema? Quer correr dentro? Perdeu algum marco parecido comigo? A diferença sutil, mas é uma diferença entre os lugares. E ela me disse, mas muitas pessoas que vêm de lugares, que saem de países que são mais quentes de relacionamento, quando chegam em lugares onde os relacionamentos são mais frios, essas pessoas acabam ficando deprimidas e querendo voltar para os países mais quentes de relacionamento, porque a frieza dos relacionamentos incomoda. A frieza que impera nos relacionamentos incomoda. E algumas nações ricas, irmãos, lideram um ranking de suicídios porque as pessoas não conseguem viver felizes sem um contato com o outro. A Suíça é um país que há pouco tempo teve um índice alarmante de suicídio, porque as pessoas viviam bem, as pessoas tinham uma condição, tudo funcionava, mas elas não tinham calor humano. Elas não se pegavam, elas não se tocavam, elas não se abraçavam, elas não se relacionavam. E meus irmãos, nós somos seres de relacionamento. E tem uma coisa que eu sempre questionei, e hoje
eu quero dizer aos irmãos que eu deixei de questionar essa coisa. Embora eu vá perguntar ao Senhor na eternidade se não tinha uma outra forma, mas eu tenho a impressão que o Senhor não achou outra forma melhor para fazer isso que eu vou falar para os irmãos. Mas uma coisa que sempre me incomodava era a gravidez. A gravidez que todo mundo fala que é uma coisa linda e bonita. Irmãos, eu acho a gravidez uma coisa agressiva. Porque vai crescendo uma coisinha miudinha, miudinha, miudinha. Outro dia eu encontrei uma irmã, de muito tempo que eu não a via. Ela é desse tamanho, ela deve ter 1,50 m, deve ter uns 40, ela tem 49 quilos. Assim, porque ela está obesa. Ela tem uns 49 quilos e ela tinha 2 filhos. Eu disse assim, minha irmã, só quero que você me explique uma coisa. Como é que coube um bebê na sua barriga? Ela disse, o segundo nasceu com 5 quilos. Eu disse, minha irmã, eu fico imaginando que na verdade você não deu à luz com uma criança de 5 quilos. Foi uma verdadeira passagem de ano, assim, foi uma verdadeira fogo de artifício para uma criança de 5 quilos passar por aí. Mas, quando eu estava refletindo sobre essa questão dos relacionamentos, meus irmãos, eu descubro na gravidez a graça de Deus. Sabe por quê? Porque é no toque, é no cuidado, é no estar perto, é no estar junto que nós desenvolvemos melhor os instintos e percepções humanas. A criança, ela nasce, ela precisa já estar junto, você precisa pegar na criança, você precisa pegar na criança. A criança tem necessidade que se pegue nela. E em alguns países, orfanatos de primeiro mundo, existem voluntários que se apresentam, não sei se vocês sabem disso, para tomar crianças no colo. Crianças que são colocadas no orfanato, existem voluntários que vão para lá, irmão, só para pegar as crianças e abraçar as crianças. Porque a criança precisa ser abraçada. A gente às vezes fica com essa bobagem de criança não pode apertar, não pode morder, não pode beliscar, fazer essas coisas que a gente gosta de fazer com criança. A gente tem que fazer, porque é nesse aperto, é nesse que a criança vai se fortalecendo. Inclusive nós somos uma geração mais frágil, eu já falei isso aqui algumas vezes, porque as crianças não nascem mais do jeito normal. As crianças nascem com a passagem maior. Quando o médico faz o corte ali, irmãos, a passagem é maior. Porque a passagem natural para a criança nascer, irmãos, é um trenzinho desse tamanho, um buraco que se abre desse tamanho com uma criança maior. A criança passa ali espremida e na hora que vai passando, ela vai se fortalecendo. A gente tem uma geração de alergia hoje porque a criança não tem mais contato com bactéria como tinha antigamente. A criança passava por acolá e tinha muita bactéria. Deus sabe o que faz. Aí os homens disseram, não, vou passar por acolá, não, passa por aqui. Aí faz um corte. Antigamente, eu me lembro que tinha a mãe de um amigo meu, quando eu era garoto, e eu olhei, irmãos, ela tinha uma cicatriz, mas ela foi degolada assim na cintura, e eu olhei e disse assim, o que foi aqui na cintura da sua mãe? Ela passou a motosserra ali nela, o que foi? Que a mulher tinha um corte daqui pra cá. Ela disse, não, ela foi cesariana. Eu disse, meu Deus, eu falei pra minha mãe, a mulher tem um corte daqui pra cá. Irmãos, um corte daqui pra cá, o menino nasce com o intestino da mãe, com o estômago da mãe, com tudo. De lado. Passa de lado. O menino passa de lado, de frente, sai com skate, sai com tudo. Eu digo, Jesus, tem misericórdia, como é que foram aprimorando. Martinha, deixa eu pregar. Selminha, deixa eu pregar. Eu vou separar vocês dois. E aí, irmãos, nós somos seres de contato. Nós precisamos ter contato com as pessoas, precisamos ter contato uns com os outros. A criança precisa ser pegada. O pai precisa pegar a criança precisa ser abraçada, não é? Nós desenvolvemos sim afeto e desenvolvemos muito melhor quando somos abraçados, quando somos acarinhados. E na nossa história, existe a notícia agora de que alguém estava com a alma desengajada, alguém não queria abraçar alguém. O irmão do filho pródigo não queria se engajar com seu irmão, ele não queria ver o seu irmão, ele não queria se envolver com seu irmão. O irmão mais novo se afastou fisicamente da sua família, mas o primogênito se afastou no corpo e na alma do seu irmão.
Ele era desengajado. Para ele não importava mais se seu irmão estava morto ou se estava vivo. Ele era uma pessoa desengajada de relacionamentos. E sabe quando é que nós temos e sabemos que temos uma alma desengajada? Quando nós olhamos para os outros sempre com o sentimento de que o que acontece com eles não tem nada a ver conosco. A alma desengajada tem um sentimento de que o que acontece com os outros não tem absolutamente nada a ver comigo. Quando o irmão do filho pródigo diz assim: vindo este teu irmão, aliás, vindo este teu filho, isso nos mostra claramente, irmãos, que esta era a leitura que o filho mais velho fazia. Esse cara não é meu irmão, ele não é nada meu, ele é simplesmente o teu filho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta de novo aqui. Imagine o planeta Terra com toda a beleza que temos aqui, e o planeta Terra é um planeta belo. E essa semana eu vinha conversando com o Breno, a gente estava correndo na praia, eu vinha conversando com ele, eu disse para ele que o seguinte, que eu não tenho medo de morrer, mas eu vou ficar com pena. E ele falou assim: por que, cara, você gosta de viver? Eu digo: gosto, cara, porque eu sou feliz. Eu sou feliz com os meus irmãos, sou feliz com a igreja que eu pastoreio, sou feliz com meus amigos. Vou para a glória, tenho certeza disso. Quantos têm certeza que vão também? Diga não. Mas enfim, eu não sei exatamente como é que vai ser a glória, porque a Bíblia fala de figura de linguagem, mas deve ser um negócio melhor do que aqui, muito. Deve ter uma água para a gente tomar um banho diferente da água do mar aqui de Fortaleza, não, irmãos? E se é bom a gente estar junto, se é bom, eu fico imaginando que no céu, irmãos, isso é elevado à enésima potência. Mas imagine o planeta Terra que nós vivemos sem um único ser humano. Imagine morar o resto da sua vida numa casa dos sonhos. Imagine aí, uma casa dos sonhos, com temperatura de 22 graus, comida de primeira à sua disposição, TVs de plasma em cada cômodo que você precisar, mas com uma única exigência: você tem que morar sozinho. Imagine passar dias e noites sem alguém para conversar, sem alguém para sair, sem alguém para rir, sem alguém para chorar. Imagine você ficar sozinho. Meus irmãos, todos nós temos machucados dos embates dos relacionamentos. Todos nós. Quantos aqui já foram feridos por relacionamentos? Quantos? Quantos? Todos nós aqui. Podem dizer amém, diga amém. Todos nós. Eu acho legal as meninas, assim, adolescentes querem virar mulher, né? Aí namora com o rapaz, primeiro namorado, aí o cara dá uma pra lá, porque minha filha, nem sempre o primeiro namorado é obrigado a ser o cara da sua vida, certo? Não é verdade? Aí fica lá sofrida: eu não quero mais me envolver com ninguém, porque homem é tudo igual. Meu Deus, aí fica elas conversando ali no recreio: homem é tudo igual, e as outras ajudando: é mesmo, eles não prestam, eles não prestam. Ai meu Deus, minha alma nunca mais vai se recompor. Meu Senhor. Todos sofremos, irmãos, em maior ou menor grau, com alguma traição, com alguma decepção, com alguma frustração, com algum dissabor. Todos nós. Eu fiz um casamento semana passada e eu disse aos noivos: eu digo, daqui a 3 meses nós vamos conversar. Eu vou ligar para vocês e vou perguntar: e aí, como é que está a vida de casado? Vocês vão dizer assim: não, estamos
num processo de adaptação. Eu disse para eles na hora do casamento. Porque as pessoas vão se casar e elas acham que, nossa, vai ser maravilhoso, porque a Joaninha é linda. E eu acho tão bacana esses discursos. A gente combina em tudo. 3 months. 3 meses. Just this. Só 3 meses. Aí quando você passa os 3 meses, que passou aquele fogaréu da paixão, aquela coisa toda. Aí eu liguei para um casal que eu fiz o casamento há 3 meses atrás. Liguei, e aí, como é que tá a vida de casado? Estamos em processo de adaptação. Eu digo, é isso. Porque, maridos, vocês que aqui estão, escutem. As mulheres lindas e maravilhosas com quem vocês casaram já se decepcionaram com vocês. Quer ver? Pergunte para ela aí. Agora, meninas, vocês que se casaram, as nossas belas mulheres de Atenas, os maridos lindos e maravilhosos, os protetores da casa, também já se sentiram decepcionados e frustrados. Quer ver? Pergunta para ele. Pior que vai ter algumas irmãs que vão chegar em casa agora e dizer, agora eu quero que você me diga. Eu quero agora que você me diga em que foi que eu lhe decepcionei. Jesus, eu não quero nem saber, nem procuro depois para falar disso. Mas todos nós sofremos, irmãos, frustrações, dissabores. Uma criança do tamanho do João ali, pequenininho, está com quantos meses? 11 meses. Quando o João tiver com 2 anos, ele vai achar que o Armando é o melhor pai do mundo, que o meu pai é maravilhoso, que meu pai é isso. Quando ele tiver com 6 anos, ele vai dizer assim, mas não é muito. Agora, eu estou dizendo isso, irmãos, porque essas angústias, essas traições, essas decepções, essas frustrações e esses dissabores que nós sofremos não podem aniquilar o valor de estar com o outro. Porque o pior sentimento que nós podemos experimentar na convivência com os outros, sabe qual é? Eu não me importo. E o irmão mais velho chegou aqui nesse ponto. Ele olhou e disse, eu não me importo mais com esse cara. Se ele tivesse morrido hoje, amanhã faria 24 horas. Ele não é mais meu irmão, ele é apenas teu filho. Esse foi o sentimento. E o pior sentimento que a gente pode ter, irmãos, é o sentimento de não se importar mais com as pessoas. Meus irmãos, ele nunca ponderou a razão da ida do seu irmão. Ele podia ter pensado, cara, por que esse cara foi embora? E aqui nos mostra que também não se preocupou com seu pai. Que ele disse, esse teu filho, quer dizer, esse cara é nascido de você, cara. Se alguém errou nesse processo, foi você. Ele não se preocupou com a dor que o pai pode ter carregado todo aquele tempo em que o seu irmão esteve fora. E aí, meus irmãos, eu olho para a vida de Jesus, sabe o que eu percebo? Jesus foi o cara dos relacionamentos. Eu não consigo ter outra leitura de Jesus. Jesus era o cara dos relacionamentos. Jesus gostava de estar com as pessoas, irmãos. Irmão, Jesus era tão ridículo nos relacionamentos que até Judas, irmão, Jesus sabia que Judas tinha traído ele. Ele sabia, irmãos. E uma traição, não é verdade, irmãos? Não se perdoa assim, irmãos. Uma traição você tem que alimentar um ódio assim um monte de tempo. Assim, eu vou matar na unha. E o cara nascendo assim, Jesus diz assim, ele vai meter a mão no prato comigo agora. E depois que ele sai para o Jardim das Oliveiras, que Judas vem dizer quem é Jesus. Irmãos, olha o que Jesus faz. Como é que Jesus chama o cara? Como é que ele chama o cara?
Quando Judas vem para ele? Amigo, irmão, que amigo é esse? Ali nasceu o ditado amigo da onça. Porque Jesus chama o cara de amigo. O cara que me vendeu por 30 moedas. Jesus chegou e disse assim, cara, tu me vendeu, tu nem negociou, bicho, 30 moedas, cara. Por que tu não vendeu primeiro 60, bicho? Chamou o cara de amigo. Jesus foi negado por Pedro 3 vezes. E meus irmãos, Jesus foi lá e falou com Pedro 3 vezes. E ainda disse assim, Pedro, tu vai ser o pastor da igreja. Jesus se relacionava com todo mundo, irmãos, até com as crianças. Jesus sentava com as crianças e diz, deixai as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Jesus conversava com uma mulher que tinha uma vida, a gente chama de vida duvidosa, não é? Mas ela não tinha uma vida duvidosa não. Aquela mulher, todo mundo sabia que a vida dela era uma vida certa. Todo mundo sabia o que ela fazia. O papel dela, a profissão dela era arrumar homem. Que ela tinha tido 5 maridos. E a pessoa com 5 maridos não estava com 6º agora, porque o problema não era os outros, era ela. Mas Jesus foi lá e conversou com aquela mulher. Jesus conversou com Nicodemos, e a maior declaração de Jesus foi dita para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus era tão preocupado com os relacionamentos, irmãos, que na cruz, ele agonizando, depois de ter sido chicoteado e humilhado, ele olha para Maria e olha para João e diz assim, João, essa mulher não tem INSS. Tu vais sustentar essa mulher. Eis aí, João, a tua mãe, a herança que Jesus deu para João. João teve que sustentar Maria até a morte. E diz assim, mulher, Maria, eu não tinha condição, mamãe, de pagar o seu INSS, você sabe que eu não tinha nem dinheiro aqui na cabeça. Tá aí, ó, João, cuida da minha mãe. Quer dizer, a preocupação de Jesus com os relacionamentos. E a graça de Deus, irmãos, quando se mostra redentora para nós, precisa se estender aos relacionamentos. E escute o que eu vou lhe dizer. Quando eu vejo pessoas supostamente convertidas, mas com enorme dificuldade de se relacionar com seus irmãos, eu só acho uma explicação: a conversão não foi completa, o elixir não foi suficiente, a transformação só foi numa banda. Porque como é que uma pessoa que se converteu, irmãos? E Jesus era o cara dos relacionamentos. Nós temos que andar como Jesus andou e viver como Jesus viveu. Deixa eu até cantar igual a música do Padre Zezinho, não foi? Ele era o cara dos relacionamentos. Aí eu me converti e digo assim, não, se fique ali, eu fico aqui. Eu não vou na sua casa, você não vir na minha. Eu não quero contato com você, para você também não ter contato comigo. Eu não ligo para você, vamos combinar? Eu não te ligo e tu também não me liga. Pronto, fico feliz. Então, quando uma pessoa supostamente se converteu, e isso é muito sério, irmãos, porque nós estamos vivendo uma época em que a igreja está perdendo a essência dos relacionamentos. Aí as pessoas se convertem, mas não querem se relacionar umas com as outras. E o Senhor Jesus estabelece a igreja como lugar do encontro dos redimidos, dos convertidos, para que vivam uma nova dimensão de relacionamento, não mais segundo os valores da carne, mas do Espírito. Quer dizer, pastor, que na igreja todo mundo é feliz e maravilhoso e se ama? Não, mas se o irmão errar, a gente tem o perdão de Deus para dar. Se o irmão quiser caminhar a segunda milha, a gente caminha a segunda e a terceira. E meus irmãos, quando você lê as cartas dos apóstolos, elas não são nada mais do que ensinamentos de como a igreja deve se relacionar entre si nesse mundo. Paulo olha e diz assim, olha, aos mais velhos, falando para Timóteo, diz assim, trate-os com respeito, os jovens são fortes, diz a carta de João. Paulo escrevendo diz assim, maridos, amem as vossas mulheres, mulheres, relacionem-se bem com seus maridos, sejam submissas aos vossos maridos, em amor. Quer dizer, as cartas apostólicas, irmãos, são tratadas para a gente aprender a se relacionar. Só que a igreja não quer mais se relacionar, as pessoas não estão mais querendo viver a prática do relacionamento. E eu tenho pregado, meus irmãos, que nós precisamos levantar a bandeira do amor nessa geração.
Porque Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo quê, irmãos? Pelo quê? Jesus disse que seríamos conhecidos pelo amor. Mas eu percebo que entre os próprios irmãos da fé é difícil o amor. Porque eu percebo maldade, má fé, traição, fácil, aproveitamento enganoso, enganação rasa, ira longa, perdão curto. A igreja está perdendo a batalha para a carnalidade dos relacionamentos. Porque muitas vezes estamos nos relacionando com as pessoas na fé, na caminhada da fé, como se nós fôssemos pessoas do mundo. Estamos, meus irmãos, cada vez mais perto. Se é que não abraçamos de vez a ideia do não é comigo. Não tem nada a ver comigo. Estamos nos tornando frios. Os problemas das pessoas não têm mais nada a ver conosco. Estamos cada vez mais perdidos em nossas vidinhas medíocres e nos probleminhas domésticos, quando poderíamos ser uma bênção para tanta gente. Meus irmãos, a maioria de nós está perdido com seus próprios problemas. E sabe qual é o sentimento que vem? Eu já tenho tanto problema, eu vou lá olhar para o problema dos outros. Aí eu pergunto, é essa a proposta do reino de Deus? Virou um tal de disputa de quem tem mais desgraça na vida no meio da igreja. A igreja evangélica moderna, irmãos, ela virou assim uma patifaria. Eu estou falando do evangelicalismo, não estou falando da igreja do Senhor Jesus, não. Eu estou falando desse evangelicalismo moderno. Virou uma patifaria. As pessoas ficam disputando quem tem uma desgraça maior na vida. Aí um chega e conta uma história desgraçada. Ai, a minha vida foi isso, eu estou passando por isso. Olha, eu estou devendo tanto no cartão de crédito, meu salário é isso, é aquilo outro. Ah, isso não é nada. Eu estou assim. Aí fica aquela briga por quem tem uma tragédia maior na sua vida. Porque a tragédia me diz assim, não, eu estou passando pela tragédia, então é o seguinte, irmão, você segura a sua onda aí que eu seguro a minha. E as palavras, irmãos, como suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Onde é que fica isso? No escopo da vida da congregação, no escopo da vida da igreja. Nós não estamos conseguindo viver, irmãos, a fé que se expressa nos relacionamentos. Nós estamos perdidos nos nossos probleminhas domésticos. Perdidos. Não conseguimos ser bênção para ninguém ao nosso redor. Vivemos unicamente em função da nossa própria casinha. Estamos vivendo uma fé digna de filmes futuristas, irmãos. Como é a fé dos filmes futuristas? Passou um filme há muitos anos atrás com o Schwarzenegger chamado O Vingador do Futuro. Não, o Vingador do Futuro. Era o Vingador. Não era aquele do Exterminador, não. O Vingador do Futuro. E lá no filme era o seguinte, irmãos. O cara sentava numa cadeira, aí entrava um chip no cérebro dele e ele fazia uma viagem a qualquer canto, de férias, para qualquer lugar. E lá nessa viagem de férias ele conhecia pessoas e o cara fazia aqui a programação do software e colocava, ele ia encontrar uma mulher bem bonita, bem maravilhosa e tudo acontecia, só que o cara sentado aqui não tinha acontecido nada com ele. E ele aqui sentado, experimentando isso. Pois, meus irmãos, nós estamos vivendo uma fé assim, onde as pessoas se sentam numa poltrona, parece que elas têm um plano de viagem em sua mente, curtem as sensações, mas sem sair de casa, sem se envolver realmente com quem quer que seja. Estamos anestesiados, querendo curtir dimensões que não se envolvem com o irmão. Estamos perdidos, irmãos. A nossa geração fracassou como igreja. Nós estamos criando uma igreja de experiências orgásticas sobrenaturais, mas pobre de vida a 2 ou a 3 em Cristo. São experiências de orgias espirituais, mas que não se manifestam no relacionamento com o seu irmão. As pessoas querem chegar na igreja, irmãos, elas querem ligar a sua vida numa tomada. Eu tenho a impressão que algumas igrejas se transformaram assim num grande, num painel onde as pessoas chegam e aí elas plugam uma tomada e dizem assim, nossa, ai Deus, que coisa bacana, Deus, ai Senhor, para minha vida isso é tão bom.
e aí elas saem, desplugam a tomada e vão para as suas vidas. Eu já vi gente dizendo para mim assim, eu conversei com um irmão e ele me disse assim, eu estou indo naquela igreja tal, porque ela é grande, eu entro e saio e ninguém sabe quem eu sou. Eu digo, por que isso, irmão? Porque eu não quero me envolver com ninguém. Eu digo, por que isso? Porque são todos iguais. A síndrome retardada da adolescência. O irmão do filho pródigo olhou e disse assim, eu não me importo mais com ele. Eu não quero mais saber desse meu irmão. E eu fiz questão, irmão, de terminar esse meu texto com essa fala que nossa geração fracassou. A nossa geração, o ambiente que nós estamos vivendo, não quer mais se envolver com as pessoas. Ontem nós estávamos numa vigília da liderança da igreja e um irmão falou assim, pastor Palhano, nós precisamos colocar, se for o caso, pintar ali na frente do altar, bem grande, gente cuidando de gente, porque essa é a nossa vocação. Mas a minha pergunta, sabe qual é, irmãos? Será que a nossa geração quer ser cuidada? Porque era muito mais prático, irmãos, se nós estivéssemos aqui, se a igreja fosse um corredor. E o que é a igreja corredor que eu chamo? É quando você chega e você passa ali, fica um tempo, e depois passa e vai embora, e entra outro grupo, e fica ali um tempo, e passa e vai embora, e depois vai voltando aquele grupo, e vira um corredor. E não se faz história. E não se faz preocupação com o outro. Ninguém se preocupa com o outro. Eu continuo acreditando, irmãos, que igreja é gente cuidando de gente. Eu continuo acreditando que o amor é o vínculo da perfeição. Que se nós não nos amarmos, não adianta nada nós estarmos juntos aqui. Eu continuo acreditando que se nós não nos preocuparmos uns com os outros, se a dor do filho do meu irmão não for a minha dor, eu continuo acreditando que nós não somos igreja. Eu continuo acreditando que o que acontece com você tem relação direta comigo. Mas eu sei que nem todos podem beber desse cálice. Eu sei que muitos não querem beber deste cálice. Muitos não querem que ninguém se meta na sua vida. Não é verdade? Preferem assim, não, eu quero tocar minha vida do meu jeito, eu não quero que ninguém se meta na minha vida, não. E o que eu quero dizer a você nessa noite é que o Espírito Santo falou ao meu coração que esse ano de 2012 vai ser o ano de maior crescimento da Igreja Cristã Apostólica, desses 13 anos que nós temos de caminhada. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos crescer para as pessoas se sentirem entre nós apenas mais um, para as pessoas se sentirem entre nós apenas um número a mais, para se sentirem entre nós apenas uma contabilidade. Não, porque eu não queria me sentir assim. Eu não queria me sentir numa igreja desse jeito. Que a igreja cristã apostólica, irmãos, nunca seja a igreja para as pessoas se esconderem.
Tem um monte de igreja que você pode se esconder, que você vai, fica lá, dê seu dízimo. Você fica lá e ninguém vai nem saber quem é você. Mas não é a nossa vocação. Eu não quero que a maldição do irmão do filho pródigo recaia sobre a minha vida, de eu olhar e dizer assim, eu não estou nem aí. Senão, irmãos, não faz sentido ser pastor. Senão não faz sentido ser igreja. E eu queria nessa noite aqui orar e desafiar você que acredita nisso. Que acredita que a igreja é muito mais do que um aglomerado de pessoas. Que a igreja é uma comunhão de pessoas que se amam. Que a nossa vida não se resume a um culto. Que a nossa vida não se resume a liturgia. Que a gente tem vida fora desse ambiente aqui. Que a gente tem prazer de estar junto com o irmão. Meus irmãos, os meus bons amigos e grandes amigos, sabe onde eles estão? Na igreja. Eu conheci minha esposa na igreja. Eu tenho criado meus filhos no meio dos irmãos. Queria muito que meus filhos se casassem com pessoas da comunhão da igreja. Porque eu acredito no projeto do Reino de Deus. Porque eu acredito nesse projeto que se chama Igreja do Senhor Jesus. Porque eu acredito que a gente pode se importar com as pessoas ainda. Porque se a gente deixar de se importar, irmãos, as pessoas não terão mais esperança. Então você que nessa noite, eu vi aqui uma meninada tão nova hoje aqui, a rapaziada, a meninada que vindo para... Os mais velhos precisam cuidar dos mais novos. As mulheres mais velhas da igreja precisam ajudar as meninas mais novas a serem mulheres. As nossas crianças saíram, irmãos, com... Essas irmãs não são profissionais, não, elas são mães. E elas vão cuidar com carinho dos nossos filhos, como se fossem filhos delas. Eu louvo a Deus, irmãos, porque os meus filhos foram criados no culto infantil da igreja. Porque eles amam a casa do Senhor. Se a gente perder isso, a gente perde a essência de ser igreja do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, eu queria desafiar você que acredita que igreja é gente cuidando de gente, a orar comigo. Nós temos 340 lugares naquele auditório. E já nós vamos encher aquele auditório. Mas, irmãos, as pessoas têm que chegar ali, elas têm que sentir assim, eu estou em casa. Elas têm que chegar ali e dizer assim, eu estou em ambiente seguro, eu estou entre os meus irmãos. A Cisa não pode sair daqui hoje, Cisa, sem que as mulheres falem com você e digam assim, a Cisa, foi muito precioso você estar aqui com a gente hoje. O Igor, você não pode sair daqui hoje sem que a moçada diga assim, cara, foi bacana ter você aqui com a gente hoje. O Armando, muito bom ter você aqui, cara, com a gente. Pertinho, você e a Sheila, a família todinha aqui da Tete. A gente precisa conhecer os irmãos pelo nome, sabe por quê, irmão? Porque Jesus nos conhece pelo nome. Não é verdade? O apóstolo Paulo, quando ele escrevia, ele dizia assim, a igreja que está na casa de fulano, eu quero saudar a fulana, a Beltrana, a Cicrana. Ele dizia o nome da pessoa. Ele sabia até quem tinha maltratado ele. Ele disse, Demas amou mais o presente século, Alexandre Latoeiro. Ele sabia dos bons e dos maus, ele sabia pelo nome. A gente precisa se conhecer, irmãos. A gente precisa se importar.
senão não é igreja. Por isso, hoje à noite eu queria que a congregação da Igreja Cristã Apostólica Canal de Alta se levantasse e dissesse: nós queremos cuidar sim daqueles que o Senhor nos der. Nós queremos cuidar dos jovens, sim. Nós queremos cuidar, irmãos, porque se a gente não cuidar, o traficante vai lá e cuida, até estragar. Nós queremos cuidar dos casais que estão se arrebentando, irmãos, porque não tem nenhum serviço que vá cuidar dos casais. Sabe quem se preocupa com os casais? Não só a igreja. Qual é o serviço do governo que se preocupa com os casais, irmãos? Nenhum. Não está nem aí para você, meu filho. Não está nem aí. Sabe quem se preocupa? A igreja se preocupa com você, porque nós somos a extensão do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu falo para alguns irmãos aqui, eu vejo alguns irmãos se matando pela empresa, se matando pelo trabalho. Eu digo assim: se você morrer, amanhã faz 24 horas, a empresa vai colocar outro. Não é verdade? Não vale a pena, não. Vale a pena se for pelos irmãos, por aqueles que me amam de verdade. Vamos ficar de pé nessa noite.